olha só, muita gente passa uma linha daqui para baixo e ainda acha que não coincide com esse ponto. Esse é o grande erro, tá? Você vai fazer... E outra coisa, passa até aqui embaixo, fechando o triângulo. Olha o triângulo. Olha o triângulo que ele fechou. É hipotenusa aqui, arredondada. Então, gente, puxa uma linha aqui, ó. Desce o triângulo aqui retinho. Tá bom? Aí vocês conseguem pegar distâncias que precisa, mas só fiquem atentos que essa distância não é essa que vocês estão pensando. Tá? Calcule mesmo, tem um pedacinho aí, decomposição, vocês saem fácil aí. Tá? Tranquilo. Aí, resultado, aqui vai aparecer o que apareceu no exemplo que nós fizemos, não é? Trapezoidal inclinado. Lembra que fizemos um? Trapezoidal inclinado, vai ter uma carga. Ambas, vocês vão ter 4 componentes aqui. 2 devido ao triângulo, 2 devido ao retângulo. É só ter paciência, desenhar e fazer. Ok, não tem nenhum erro, não tem nenhum erro. Não tem nenhum erro. Aqui tem um. Acesse, tem um erro. Se eu não me engano, é esse 1.125. Qual? Tá? Eu estou dando chute, tá, gente? Só para vocês ficarem estressados. Mas não, o 7, esse 1,125, se eu não me engano, esse valor está errado. É o outro valor. Tá certo. Tá certo? Tá. Ah, não, desculpa, com certeza. É esse aqui, é na questão 8. É nessa esses. É o 8. É o esforço cortante, não é? Da 8? É o cortante, não é? Dá 750, é isso? Tá vendo? Você é o gabarito todo de cabeça. Não, mas Ok, é isso mesmo, tá? 8, o esforço cortante é 750, não é 661. Nossa, que desapagou. E a última aqui, na 9, também tem um erro. Esse 2 aí tá errado, o momento vetor 2 tá errado. Ok, pessoal? Mas como vocês podem ver, são pouquinhos quadradinhos. Faz lá, você vai ganhando experiência, não vai comprometer o seu estudo. Ok? O 2 do momento vetor na questão 9. Na seção A. Na seção A, momento 2. Tá? Na verdade dá ruim, tá na cara. Olha só, não tem nenhuma reação de apoio. Seção C. Aliás, é na seção C, tá, gente? Seção C. Ó, na seção C, olhando para a direita, a carga retangular que está lá é 1 vezes 2, correto? Na metade. Então eu tenho 2 na metade. Multiplicado por 0,5 dá 1. Na verdade eu coloquei 2. Tá? Então beleza, pessoal. São essas as dicas que eu queria dar para essas questões. Vamos introduzir o próximo conteúdo. é que eu apaguei. Eu fiz aqui e achei que eu vou te mostrar. É bom que hoje eu estou fatiada. E a você já fica bem. Não dá 660, dá bem mais. Eu vou fazer a mente, eu vou fazer 250. Acho que é mais ou menos. Eu apaguei ela no Ok, pessoal, então vamos iniciar aí nosso último módulo para a nossa primeira prova. Terceiro e último. É até bom a gente introduzir agora, porque a parte chata fica para hoje e a boa fica para a próxima aula. Vamos lá. Pessoal, isso que está aqui é exatamente uma estrutura dessas que a gente já aprendeu a calcular esforço em qualquer ponto sobre ela. Já aprendemos a calcular as reações de apoio, tá? Uma estrutura como a que a gente vem trabalhando. Aqui é nada mais, nada menos do que o diagrama de esforço cortante, que vocês aprenderão ao final deste módulo a fazer exatamente esse gráfico aqui. Esse segundo gráfico é o diagrama do momento fletor, tá? E o terceiro e último gráfico é o diagrama do esforço normal. Beleza. O dimensionamento de uma estrutura requer um conhecimento detalhado da variação dos
esforços que atuam ao longo da estrutura. Os diagramas de esforços internos são traçados para se determinar a evolução dos esforços, cortante, normal e momento fletor, ao longo de toda uma estrutura. Quando a gente vai dimensionar uma peça estrutural, a gente precisa desses diagramas. Por quê? Porque eu preciso saber quais são os pontos que está sendo mais solicitado, que está mais sobrecarregado. Além de saber o local, eu preciso também saber, de uma forma geral, o maior esforço que está atuando naquela barra que eu estou dimensionando. Então, nada melhor do que ver o ponto de máximo de uma função através do seu gráfico. Então, ó, se o gráfico está prontinho, eu sei claramente que o esforço cortante atinge o valor máximo de 5,5 toneladas força nessa região. E sei também que o momento fletor atinge o maior valor de 6 aqui nessa região. E que a peça está solicitada axialmente, por esforço normal, apenas naquela região. Para que gente que vai fazer o dimensionamento da peça, isso é imprescindível. Continuando. Pessoal, os esforços internos podem ser descritos como funções da posição X de uma determinada seção ao longo do eixo de uma barra. Ou seja, se eu posso escrever cada um desses esforços, normal, cortante e momento fletor, como função de X, ou seja, função da distância, da seção que eu quero calcular até um ponto qualquer de referência, então os esforços são tidos como uma função. Esforço normal, esforço cortante, momento fletor é uma função. Função de quê? O gráfico no slide é o anterior. Não. Aonde? Quando não há carregamento distribuído da curva, não é sempre para onde o carregamento está Oi? apontando. O gráfico do momento fletor e do cortante, porque tem uma curva no do cortante. Essa aqui? Normalmente, Essa curva aqui é uma curva embaixo de um carregamento triangular, que essa eu não trabalho à mão. Quando tem uma embaixo de um carregamento triangular, a curva dá uma curva do terceiro grau. É essa aqui mesmo, tá certíssimo. Certinho, certinho. Tá? Beleza. Então, pessoal, os esforços internos, normal, cortante, momento fletor, nada mais são do que funções da posição da seção transversal. Ok, e se são funções, como é que eu traço o diagrama do momento fletor? Gráfico de funções, cálculo 1. Não é mais MEC só, é cálculo 1 puro, essa parte de interpretação. Quando eu disse que hoje é a parte da aula chata, é porque hoje eu vou mostrar para vocês o lado matemático dos diagramas de esforços. Que, entre aspas, a gente não usa para nada. Mas, quando a coisa aperta, se você sabe a teoria do cálculo, com certeza você desenrola as coisas mais facilmente, tá? Então, eu vou mostrar como a coisa funciona pelo lado do cálculo, pelo lado da matemática, utilizando tudo que vocês viram de função contínua, descontínua, ponto de máximo, tá? Mas, a partir da próxima aula, eu vou dar uma forma prática de a gente determinar esses esforços e em seguida os diagramas, tá? Beleza, então precisamos colocar isso na cabeça, ó. Se eu quero determinar um esforço aqui, então eu posso escrever esse esforço como sendo uma função dessa distância x1. Se eu quero definir os esforços aqui, eu posso descrevê-los como uma função da distância x2, da mesma coisa da função x3. Pessoal, aí vem a coisa mais importante. As funções de esforços internos, elas são contínuas.
Se são contínuas, quer dizer que de um lado emenda com o outro, não é? Não tem salto. Lembram disso lá do cálculo do grande Fragile? Não tem esses saltos. Então, as funções esforços internos, elas são contínuas, em trechos. Por este motivo, os diagramas são desenhados por trechos. E o que é um trecho? Essa definição é importantíssima para saber aplicar as regrinhas que facilitam o traçado do diagrama da próxima aula. O que é um trecho? Um trecho é um conjunto de sucessivas seções. Várias seções, ó, daqui para aqui é um trecho. Eu tenho várias seções, não tenho? Daqui para lá. Daqui para cá, ó, é outro trecho. Várias seções, uma ao lado da outra. O que é um trecho? É um conjunto de sucessivas seções, limitado por seções críticas. Limitado quer dizer que tem uma seção crítica no início e no final. Caracterizadas pelo aparecimento ou desaparecimento de forças, de momentos ou mudança de direção da barra. Então, quando eu quero ver numa estrutura quantos trechos ela tem, então, ó, daqui, vou andando. Cheguei aqui e acabou a força, não acabou? Se acabou, é porque ali é uma seção crítica. Acabou um trecho, começou outro. Aí comecei no segundo trecho, andei. Apareceu alguma coisa de anormal? Não, apareceu aqui, ó. Apareceu uma força, não apareceu? Se apareceu uma força aqui é porque acabou um trecho e começou outro. E assim eu vou até o final. Entenderam? 3 trechos. Se tem 3 trechos, significa que eu tenho 3 conjuntos de funções aí. As funções definidas para cada esforço e em cada trecho são determinadas pelo método das seções, estudados anteriormente. É tudo igual ao que vocês fizeram até o momento. Até o momento não pegou bem. Tá? Então é tudo igual que a gente fez até agora. Só tem uma diferença. Qual é a diferença? É que agora eu não vou determinar. Lembra que lá na lista 2 eu dizia, determine os esforços aqui. Eu agora não vou dizer determine os esforços aqui. Eu vou dizer trace os diagramas. E para traçar os diagramas, você vai precisar determinar todos os esforços nas seções críticas para poder traçar o gráfico. Essa é uma forma, essa é a forma fácil. E a forma difícil? Determinar a função de cada trecho e traçar gráfico de função. Essas funções sempre vão ser funções constantes, lineares e quadráticas, vocês vão ver. As 3 mais fáceis. Tá? Beleza, então como é que isso funciona? As funções definidas para cada esforço e em cada trecho são determinadas pelo método das seções. Método das seções é aquele método que eu disse, corta, olha para um lado ou para o outro, você que escolhe. Neste caso, deve seccionar a barra a uma distância x. Você não conhece a distância agora, é uma distância x genérica. Por que genérica? Porque a função vale para determinar aquele esforço para qualquer x que esteja compreendido dentro daquele trecho. Entenderam? Levando em consideração a conversão de sinais, isso é importantíssimo ressaltar. Ok? Pessoal, para essa estrutura que está aí, tem quantos trechos? 3 trechos. Um que começa daqui e termina aqui. Apareceu aqui reação, acabou essa carga, então terminou um trecho, começou outro. Vou até a bolinha, que é a marcação do momento. Começou um, terminou um, começou outro e vou até o final da barra, 3 trechos. Ok? Aí eu tenho um exercício resolvido, que eu vou resolvê-lo novamente com vocês, para vocês verem como é que se obtém essas funções. Como vocês sabem que essa estrutura tem 3 trechos, então significa que eu tenho 3 conjuntos de seções, tá? 3 conjuntos de funções, desculpa. Primeiro trecho é o trecho que vai de C para A.
C para A. O que é que eu vou fazer? Para ficar mais claro, eu vou desenhar esse trecho de C para A aqui do lado. C para A carga de 2 toneladas força por metro. Aqui eu tenho um apoio e só, não é? 2 metros esse trecho. Ok. Para determinar esses esforços, o que é que a gente vai fazer? Você pega uma distância genérica a uma origem qualquer, a um ponto de referência qualquer. Vou pegar aqui, ó. X. Genérica. Eu já disse para vocês que a função esforço, seja ele normal, cortante ou momento fletor, é a mesma dentro de um trecho. Então você pega um x genérico qualquer, exatamente para valer o cálculo. Se x está aqui, se x está aqui, para qualquer x dentro desse trecho. Tá? Beleza, então vamos lá. Qual é meu objetivo neste momento? Calcular os esforços normal, cortante e momento fletor aqui, a uma distância x de C. Vamos lá. Esforço normal em C é uma força horizontal ou vertical? Horizontal. Olhei para o lado esquerdo, tem alguma força horizontal? Não. Então, esforço normal deu 0. Esforço cortante vai ser quanto? Vai ser quanto? Vai ser o valor da carga distribuída que está à esquerda desse ponto aqui, não é? Concordam? E qual o valor dessa carga? Base vezes altura. Quanto é a base? X. Quanto é a altura? 2. Então a carga, esforço cortante, vai ser 2x. Positivo ou negativo? Negativo. Lado esquerdo para baixo entra negativo. A função é menos 2x. Ok, pessoal? Beleza. E agora, momento fletor. Então eu tenho uma carga aqui no meio de 2x. Tudo bem? Momento fletor. Vamos lá. Momento fletor é força vezes distância. Quanto é a força? E a distância? X sobre 2. A força de 2x já calculamos. E a distância dela para aqui é x sobre 2, está na metade. Portanto, ficou 2x vezes x sobre 2, anti-horário negativo. Beleza? Pessoal, se vocês observarem, vocês vão ver que qualquer cálculo que eu faça para esses esforços aqui, aqui, ou aqui, é indiferente, é sempre isso. Qual é a carga vertical que eu tenho à esquerda desse ponto? X vezes 2, base vezes altura. Vocês observaram que a função é a mesma em todo o trecho? Ok. Mas aqui em A tem uma reação de apoio de 3. 3TF. Aí eu passei para o lado de cá. Quanto é meu esforço cortante? Vai ser a carga resultante distribuída, 2 vezes 2, e o 3 entra. Observaram que mudou a função? Mudou a lógica de obter a equação? Quanto é o momento fletor? É o momento da carga distribuída, mais o momento dessa força de 3, que até então, quando eu estava aqui, ela não existia. Por isso que uma seção crítica é a seção que tem uma força. Por quê? Porque essa força passa a contribuir para um determinado esforço na seção seguinte. Por isso que a função mudou. Entendido, pessoal? Beleza, então é isso. No trecho 2. No trecho 2. Oi. O x sobre 2 é a distância.